Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou começar a aula de matemática frente 4. Eu me chamo Kevin e a aula de hoje é sobre os postulados da geometria plana. Começando, a gente precisa definir inicialmente os conceitos primitivos. Os pontos são dos pontos bases que a gente precisa para começar a definir a teoria da geometria plana. Então, começando, a gente tem 3 pontos. A gente tem três conceitos primitivos. O primeiro conceito primitivo é o ponto. Ele é uma unidade sem largura, sem comprimento. E ela é definida por esse símbolo e é definido por uma letra maiúscula. Letra maiúscula. A reta é esse símbolo aqui, que ela é definida, e ela é definida por uma letra minúscula. Uma letra minúscula, certo? E o terceiro conceito primitivo é o plano. Ele tem essa figura, essa representação, e é definido por uma letra minúscula do alfabeto grego, certo? Então, esses são os três conceitos primitivos que a gente precisa para dar base à teoria. Agora a gente vai para os postulados da geometria, certo? Primeiro postulado, os primeiros, né, na verdade, eles são postulados da existência. Mas primeiro eu vou explicar o que é um postulado. O postulado, ele é o que serve como base para a teoria. A partir desses postulados, a gente vai começar a definir os teoremas que vão dar suporte a toda a teoria. Então, inicialmente a gente tem que partir de algum canto que a gente não precisa provar, sempre. A partir desses primeiros postulados, a gente começa a desenvolver toda a geometria plana. Então, isso aqui é a definição dos postulados, diferente da definição de teoremas. Que teoremas são que a gente precisa provar a partir dos postulados que a gente tem e de outros teoremas que a gente desenvolveu. Então vamos começar, né? Começando os primeiros postulados da existência, né? Ele vai definir a existência dos conceitos primitivos, o ponto, a reta e o plano. Então os dois postulados da existência são: existe reta, e numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Ou seja, na reta e fora da reta, ou seja, no espaço fora da reta, tem infinitos pontos, certo? E o segundo postulado da existência existe plano, e num plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos, certo? Então esses são os dois postulados da existência. Aí agora eu vou passar, que é o segundo, né? Agora eu vou passar para os postulados, da determinação, certo? Pronto. Aqui, os postulados da determinação. O primeiro postulado da determinação seria que, tendo dois pontos distintos, né, existe apenas uma reta que passa por eles, né? Então, desenhando aqui para vocês, para ficar mais visível, se eu definir dois pontos aqui, um ponto P e um ponto T, por exemplo, vai existir uma reta que eu vou fazer aqui, uma reta R passando por esses dois pontos, certo? E o segundo postulado da determinação seria que três pontos não colineares determinam o único ponto que passa por eles. Primeiro, o que é um ponto não colinear? São três pontos não colineares. Um ponto colinear seria que a gente pode fazer três pontos aqui e vai passar uma reta por eles, beleza? Isso aqui são os três pontos colineares. Digamos um ponto P, um ponto T e um ponto Q. Eles são colineares, porque a gente pode passar uma reta por eles, certo? Esse ponto aqui é colinear. Linear. Certo? Esses três pontos são colineares.
Agora, três pontos não colineares quer dizer que eu não posso passar uma reta por eles. Então, assim, se eu desenhar um ponto, por exemplo, assim, aqui, assim, assim, vai ser impossível passar apenas uma reta com eles três. Então, esses pontos aqui são não... Até desenhar uma reta aqui, né? É impossível. Precisa de mais retas para definir eles, né? Não colineares. Então, para definir o ponto, a gente precisa necessariamente de, no mínimo, 3 pontos não colineares, né? Que eu posso desenhar aqui para vocês. 2, 3 pontos. Por exemplo, P, T e Q, né? E tem um plano aqui que define, que é definido por eles três, no caso. Então, vou chamar de plano alfa. Lembrando que os planos são definidos por letras gregas, os pontos por letras maiúsculas e as retas por letras minúsculas, né? Então, continuando aqui, né? O terceiro postulado seria o postulado da inclusão. Esse postulado diz que se uma reta tem dois pontos distintos dentro do plano, então ela está contida dentro do plano. Então a gente pode fazer assim para ficar visível, né? Para ficar visível. Aqui é um plano, certo? Definir o plano alfa. E a gente tem uma reta dentro dele que está definido por esses dois pontos. Aqui é a reta. A reta, o ponto P, o ponto Q e a reta R, certo? Como a gente pode ver aqui, o ponto P e o ponto Q estão dentro da reta e estão dentro do plano, né? Estão contidos nos dois. Então quer dizer que a reta ela também está contida dentro do plano alfa, certo? Então a gente pode dizer se P e Q estão contidos em R e alfa, então isso aqui quer dizer que R está contido em alfa, certo? Pronto, é isso daqui que está dizendo. Daí a gente tem o quarto postulado, né? Seria o postulado das paralelas, né? Então, o postulado das paralelas, ele define o seguinte. Se a gente tem o ponto P situado fora de uma reta R, certo? Aqui, vou desenhar aqui a situação. Eu tenho esse ponto P. E aqui eu tenho a reta R que está passando por fora dele, certo? Reta R. E esse postulado diz que existe uma única reta paralela, digamos uma reta S, né? Que passa por esse ponto P. A reta paralela a R, né? Ou seja, o que isso quer dizer? A gente define que tem essa situação de paralelismo, né? Que a gente vai mostrar assim, né? A gente vai dizer que uma reta R é paralela a S. Assim, isso aqui quer dizer que a reta é paralela, certo? Então, como é que eu digo? Eu tenho esse ponto P aqui, né? Que não está fora do R. Então, quer dizer, o postulado diz que vai existir uma única, apenas uma, até demarquei aqui única, que passa por esse ponto e é paralela a R, certo? Então, continuando. Os últimos postulados que eu vou definir aqui para vocês é o postulado da separação, certo? O postulado da separação, ele diz o seguinte. Primeiro, um ponto P de uma reta R separa a mesma, né, a reta R, em duas semirretas, R1 e R2, com origens dadas pelo ponto P. Aqui é o seguinte, eu tenho uma reta R, né, reta R, e o ponto P, né. Aqui o ponto P ele vai separar essa reta R em duas. Em duas semirretas, a reta R é a semirreta R1 e a semirreta R2. E as duas têm origem nesse ponto, certo? É isso aqui que o teorema está dizendo. E o teorema não, o postulado. O segundo postulado, ele diz o seguinte, o segundo postulado da separação. Ele diz que
se uma reta R, né, de um plano alfa, a gente tem uma reta R e um plano alfa, ele vai separar em dois semiplanos, o alfa 1 e o alfa 2. A gente pode definir como quiser, né, no caso. Pode ser alfa 3, alfa 4, depende. E esses semiplanos têm origens dadas pela reta R, ou seja, é o mesmo caso anterior, né, só que para um plano, certo? Tá aqui o plano alfa, né? E a reta R aqui, né? No caso, essa reta R vai separar esse plano em dois. O plano alfa 1 e alfa 2, certo? Então, é isso aqui que esse postulado está dizendo, né? Em seguida, a gente acabou com os postulados, né? Agora, na próxima aula, eu vou começar a falar sobre o Teorema de Pitágoras. Então é isso, galera. Nos vemos na próxima aula.